Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz e hoje estou aqui para continuar falando sobre o tema da implantação do regime republicano no Brasil, logo após a proclamação da República, já que nós estamos no mês de novembro, que é o mês onde se comemora, onde se celebra a proclamação da República no Brasil, a 15 de novembro, porque foi na madrugada de 15 de novembro de 1889, como nós vimos no episódio anterior, que o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, à frente da tropa do Exército Brasileiro, de um batalhão do Exército, derrubou o regime monárquico e implantou o regime republicano no Brasil, ou seja, instituiu a República. Então, nós vamos falar exatamente sobre esse primeiro momento do regime republicano, que foi extremamente conturbado, extremamente tumultuado. Vocês vão perceber, os primeiros 4 anos, quase 5 anos do regime republicano no Brasil, foram momentos de muita ansiedade, de muita tensão, porque o regime estava querendo se confirmar, se consolidar e enfrentou diversos problemas, grandes, enormes crises, diante das quais o que nós vivemos hoje pode ser comparado a um café pequeno, a um cafezinho, né? Diante de tanto problema, de tanta crise, de tanta revolta, de tantas ameaças, inclusive a integralidade, não é, do nosso território, o território brasileiro ameaçado a ser fragmentado em diversas republiquetas independentes. Então, tudo isso a República enfrentou nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros anos. Essa primeira fase, este primeiro momento da República, que é conhecido também, essa primeira fase da República Brasileira, esse primeiro período é chamado de República Velha ou Primeira República. A Primeira República é denominada assim, República Velha. Mas esses primeiros anos, esses primeiros 4 anos da República Velha, ou da Primeira República, ficaram conhecidos na história como República da Espada. Isso mesmo, República da Espada, porque se trata de um momento histórico de uma forte e intensa presença militar no governo republicano ou no comando da República, do Estado brasileiro, sobretudo militares do Exército brasileiro. Não é à toa, por acaso, que os 2 primeiros presidentes da República foram 2 generais, generalíssimos do Exército brasileiro, com título de marechal de campo, heróis da Guerra do Paraguai, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Vieira Peixoto. Ambos conterrâneos das Alagoas, ou seja, a República nasce com 2 presidentes nordestinos, 2 presidentes alagoanos, oriundos do Nordeste do Brasil. O primeiro conhecido na história como o proclamador da República, e o segundo entrou para a história como o consolidador da República. Marechal Deodoro, o proclamador. Marechal Floriano, o consolidador. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o conturbado governo desses 2 líderes alagoanos, 2 marechais que iniciaram o regime republicano no Brasil nessa fase conhecida como República da Espada, entre 1889, quando foi proclamada a República, até 1894, quando se encerra o governo do Marechal Floriano Peixoto e existe a passagem, né,
a transmissão do cargo para o primeiro presidente civil eleito na República Velha, que foi o presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, senador pelo estado de São Paulo, foi eleito o primeiro presidente civil da República Brasileira, sucedendo ao Marechal Floriano Peixoto. Mas a República se inicia com o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, alagoano, natural da velha CAP, a cidade das Alagoas, que hoje, em homenagem a ele, foi denominada de Cidade de Marechal Deodoro, município de Marechal Deodoro, desde o decreto do governador Osman Loureiro, em 1939, a velha cidade conhecida como Cidade das Alagoas, a primeira capital do nosso território, desde que Alagoas era comarca, foi sede, cabeça da comarca, depois capital de Alagoas independente, a capitania das Alagoas, e depois capital da província das Alagoas, até 1839, quando a sede do governo foi transferida de lá, da cidade de Alagoas, Marechal Deodoro, para a vila de Maceió, depois cidade e capital das Alagoas. Portanto, ele era natural da velha cidade das Alagoas. A família dos Fonseca fez residência, fez morada na cidade das Alagoas, que é hoje o município de Marechal Deodoro. Então, Marechal Deodoro fez sua carreira militar no Rio de Janeiro, na escola militar, e foi um herói da Guerra do Paraguai. Tanto que o seu nome, a sua figura de militar, era de uma respeitabilidade a toda prova. Para proclamar a República, para chefiar, comandar as tropas, era preciso uma figura como a de Deodoro, com a respeitabilidade do Deodoro, com o prestígio, com a fama de herói, não é? Aquela aura que circundava a figura dele. Foi ele que se pôs doente à frente da tropa para dar credibilidade ao movimento republicano e ao novo regime que ora se implantava no Brasil. O governo de Deodoro transcorre de 1889 a 1891 e pode ser dividido em dois momentos. De 15 de novembro de 1889 até fevereiro de 1891, Deodoro assume a função de chefe do governo provisório da República, porque ao derrubar a monarquia e instituir o regime republicano, Deodoro chefiou um movimento militar. Portanto, esse movimento organiza um governo provisório. Então, o primeiro momento da República é o governo provisório, de 1889, 15 de novembro, até 1891, fevereiro de 1891. Portanto, Deodoro governa esse período como chefe do governo provisório. Somente depois, a partir de fevereiro de 1891, quando é promulgada a Constituição republicana pela Assembleia Constituinte reunida no Rio de Janeiro, então, quando os constituintes promulgam a nossa primeira Constituição, é que Deodoro se torna presidente constitucional do Brasil. Aí começa uma segunda fase do governo Deodoro, que é chamado governo constitucional ou democrático. Governo constitucional, porque o presidente da República governava sob a lei, a Constituição, sob o império da lei. Democracia é o império da lei, é o governo constitucional. Portanto, Deodoro, ele jura fidelidade e respeito
a Constituição, a lei. Ele não está acima da lei, mas ele está sob a lei, abaixo da lei. É o regime constitucional. Então, são dois momentos. O governo provisório, de 1889 a 1891, e o governo constitucional, que durou somente 9 meses, do ano de 1891, de fevereiro a agosto de 1891, Deodoro governou como presidente constitucional do Brasil. Mas vamos aos fatos que marcaram o governo de Deodoro da Fonseca. O primeiro fato foi a grande crise econômica gerada por uma política meio atabalhoada, uma política econômica implementada pelo ministro da Fazenda do governo provisório. Deodoro nomeou para a pasta da Fazenda um grande jurista, porém entendia pouco de economia, que foi o intelectual baiano Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o nosso primeiro ministro da Fazenda. E Rui Barbosa, querendo adotar uma política progressista visando a industrialização do Brasil, o desenvolvimento do Brasil, abriu linhas de crédito para financiar, o governo financiar esse progresso, esse desenvolvimento, essa industrialização. Financiava os empresários. Então os empresários pegavam esse crédito do governo e investiam na indústria, em indústrias. Só que os empresários correram atrás do dinheiro do governo, mas investiram em outras coisas, menos em indústria, porque não era essa a mentalidade aqui do nosso empresariado. Um empresariado tipicamente rural, uma burguesia agrária voltada para a terra. Então não tinha essa mentalidade mais urbana, mais industrial, mais progressista. Era bem conservadora, né? A nossa burguesia rural. Então, o que ocorreu foi uma hiperinflação. Por quê? Porque Rui Barbosa liberou a emissão de moeda, a emissão de dinheiro no Brasil, e a emissão de moeda desordenada, desenfreada, gera a inflação, muito ativo circulante. Resultado, o país atingiu rapidamente uma hiperinflação, inflação estratosférica nas alturas, de tal maneira que o Deodoro teve que substituir rapidamente o Rui por um outro ministro. Mesmo assim, a crise, o estrago estava feito. Né? A crise estava feita. O Brasil mergulhou de cabeça numa grande crise. A República já começa com a crise econômica, porque a inflação gera o aumento do custo de vida, né? A carestia. Então, foi muito ruim esse primeiro momento para a população, para a classe trabalhadora, para os mais pobres, né? E até para a classe média também. Outro fato marcante do governo de Deodoro foi a Assembleia Constituinte, que foi convocada pelo próprio governo provisório de Deodoro, e essa Assembleia eleita, os deputados representantes do povo eleitos em 1890, se reuniram em 1891 para elaborar a nossa Carta Constitucional. Essa Constituição ficou pronta e foi promulgada pela Assembleia Constituinte em fevereiro de 1891. Então, é um fato muito importante, marcante, porque inaugura o período constitucional da República Velha, ou da Primeira República. Aquela Constituição vigorou durante todo o período da Primeira República, ou seja, até 1930, quando houve uma alteração nas estruturas políticas do Brasil provocadas pela chamada Revolução de 1930. Então, essa primeira Constituição ela é de vital importância para a vida política e social brasileira nessas primeiras décadas da história republicana. Essa Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição em 1891,
foi transformada em colégio eleitoral para a eleição do presidente, a eleição presidencial. Concorreram nessa eleição no colégio eleitoral, né, ou seja, só no Congresso, né, deputados e senadores, concorreram duas chapas. A chapa que já estava no poder, que era a chapa do Marechal, liderada, encabeçada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, Deodoro concorreu como o chefe do governo provisório para ser o presidente constitucional. Era a chapa apoiada por uma ampla facção das Forças Armadas. Porém, as Forças Armadas não eram homogêneas, né? Não estavam unidas homogeneamente, né? Uniformemente em torno do nome do Deodoro. Havia algumas facções dentro das Forças Armadas. E existia a Marinha, que compunha as Forças Armadas, que era, na sua grande maioria, formada por oficiais monarquistas, ou seja, que defendiam os ideais monárquicos, a monarquia, porque era a força armada mais privilegiada e mais importante do período monárquico. Era a Armada Brasileira, né? Ou a Marinha de Guerra de Sua Majestade, do Imperador do Brasil. Então, a Marinha, na sua grande maioria, era monarquista. Não quer dizer que não existissem alguns poucos oficiais, né? E entre a marujada, os marinheiros, né, alguns também eram republicanos. Porém, na sua maioria, a Marinha permanecia fiel à monarquia. Então, não aceitou bem a ideia de república, como nós vamos ver daqui a pouco, né? De tal maneira que Deodoro não gozava de unanimidade. Não era unanimidade. E o seu concorrente era muito forte. Era um civil, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte e era o presidente do Congresso Nacional, o senador por São Paulo, Prudente José de Moraes Barros, mais conhecido como Prudente de Moraes. Então, essas duas cabeças de chapa concorreram. Deodoro de um lado, Prudente de outro. Prudente muito forte, apoiado pela força econômica dos cafeicultores, os grandes fazendeiros, plantadores de café. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, vários fazendeiros do sul do Brasil, do nordeste do Brasil, senhores de engenho. Era um nome muito forte. Tanto que, no colégio eleitoral, Deodoro venceu apertado, por uma diferença mínima, pequenininha, de pouquíssimos votos. Isso já mostrava o destino que teria o governo do Deodoro. Ele não tinha maioria no Congresso. Isso dificultaria bastante o seu governo e o seu relacionamento com o poder legislativo. Não deu outra. Depois da posse, começou entre o executivo e o legislativo uma verdadeira quebra de braço pelo poder. Uma disputa de poder entre o presidente da República, o poder executivo, e o Congresso Nacional, o poder legislativo. E nessa quebra de braço, Deodoro, que era um militar das antigas, né, um velho general, acostumado a dar ordens e a ser obedecido, não aceitava a desobediência, a indisciplina, o desrespeito à hierarquia, né? É o tripé da formação militar, dos velhos militares, da caserna, né? Hierarquia, disciplina, obediência. Obediência. Então, na caserna, eles aprendiam a respeitar isso. Na caserna, as três principais frases que se ouvem, né? Sim, senhor. Não, senhor. Não entendi, senhor. Não tem questionamento. Ordem não se questiona. Ordem se obedece. É isso que se aprende nos quartéis, né? Na caserna. Então, era essa a formação do velho Marechal Deodoro. De tal maneira que ele não suportou a oposição fortíssima no Congresso. Ele não suportou tanto questionamento na imprensa, no Congresso. Ele empastelou jornais, censurou, né? Não podia haver isso. Estávamos em regime constitucional, democrático.
Ele fechou, empastelou jornais e acabou mandando cercar o prédio do Congresso Nacional, as tropas do Exército, né, e fechou o Congresso. Prendeu deputados parlamentares, não podia, porque eles gozavam e gozam de imunidade parlamentar. Não podiam ser presos. Então, Deodoro extrapolou né, o seu poder, instituiu uma ditadura, um autoritarismo, de tal maneira que houve reações. Né? A primeira grande reação foi a paralisação geral dos ferroviários. Os trens pararam, né? O transporte ferroviário, o transporte marítimo. Então, a classe trabalhadora se uniu e parou uma greve geral no Brasil. E isso prejudicava os interesses econômicos do país. De tal maneira que o Deodoro ficou de mãos atadas. Depois, arrebentou uma revolta da Armada, a Marinha de Guerra do Brasil, sob o comando de 2 almirantes que tomaram os navios da Armada, da Marinha de Guerra, que estavam aportados lá no cais do Rio de Janeiro, o almirante Saldanha da Gama e o almirante Custódio José de Melo. Esses 2 almirantes ameaçaram disparar os canhões da Armada, bombardear a capital da República, que era a cidade do Rio de Janeiro. De tal maneira que Deodoro se viu numa situação difícil. A princípio, ele pensou em reagir, né, em enfrentar. Seria uma guerra civil sem precedentes na história, um enorme derramamento de sangue. Então, Deodoro não quis isso. Né? Ele preferiu evitar. De tal maneira, ele já velho, né, doente, cansado, né, ele teria dito aos seus principais assessores no gabinete: eu não quero aumentar o número de órfãos e de viúvas em meu país. Chamem o Floriano, eu vou renunciar. E foi o que ele fez. Então, diante da possibilidade de uma guerra civil, com essa revolta da Armada ou da Marinha de Guerra, Deodoro preferiu renunciar a iniciar uma guerra com um grande derramamento de sangue, ensanguentando o solo brasileiro com o sangue dos seus próprios filhos. Seria uma guerra fratricida, né? Entre irmãos, entre patriotas, filhos da pátria. De tal maneira que Deodoro renuncia em agosto de 1891 e passa o bastão, o comando da nação, ao seu vice-presidente, que era outro generalíssimo do Exército, o marechal alagoano Floriano Vieira Peixoto. Mas sobre o governo de Floriano, na República da Espada, nós falaremos numa próxima oportunidade. E aí, você gostou? Se gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, deixe aqui o seu comentário também, para que a gente possa responder, para que a gente possa apreciar. Ficou alguma dúvida, tem algum questionamento, tem alguma coisa a dizer? Escreva nos comentários e deixe o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal para sempre receber as notificações quando for lançado um novo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.